Talvez tu esteja em uma etapa de formação antes de iniciar a tua carreira de assessor de investimentos no escritório que tu escolheu. E aqui a gente vai passar por uma etapa de BDR ou SDR ou até mesmo as duas etapas. Isso é muito comum em escritórios maiores. Eu, por exemplo, passei pela etapa de SDR. Nessa aula, então, eu quero explicar previamente qual que é a diferença entre esses dois modelos de função e também quero comentar como vai funcionar o roteiro de qualificação para BDR. Basicamente, o BDR é uma pessoa que faz uma qualificação de leads frios, ou seja, através de cold call. São leads que têm muito potencial, mas não necessariamente têm interesse em conversar sobre investimentos. Agora, o SDR é uma pessoa que faz uma qualificação de leads que vem através de campanhas de marketing, que tem interesse em conversar sobre investimentos, mas não necessariamente tem ticket, não tem valor para investir. Essa é a principal diferença. Na próxima aula, eu vou trazer um roteiro de agendamento e qualificação de leads para SDRs. Nessa aula, eu trago um roteiro para BDRs. Ele está aqui na descrição, aqui nos anexos dessa aula, e ele vai ter basicamente de 4 a 5 etapas, seguindo o roteiro do que é falado no livro Prospecção Fanática. Aliás, essa é uma excelente indicação de leitura para que tu possa começar a profissão com o pé direito. E a primeira etapa aqui do nosso roteiro é a apresentação com um ganho de autoridade, em que a gente vai falar o nosso nome, a empresa na qual a gente trabalha, a gente vai se apresentar como um especialista de investimentos da empresa XPTO. A segunda etapa é trazer um gatilho de reciprocidade e também falar sobre o objetivo da ligação para ser o mais breve possível. Então a gente vai dar os parabéns para a pessoa pelo resultado dessa pessoa com a empresa dela. A gente vai falar que a empresa dela apareceu em um estudo que a gente faz sobre as melhores empresas da região. Então assim a gente ativa o gatilho da reciprocidade e também a gente já fala o nosso objetivo, que é fazer uma conversa sobre soluções financeiras para empresas ou então sobre investimentos, enfim, vai da tua estratégia de como tu quer agendar as reuniões e claro, tu pode ir fazendo testes. Não precisa friamente seguir esse roteiro que está aqui palavra por palavra. O importante mesmo é seguir a estrutura dele e ir testando, mudando as palavras, falar do teu jeito mesmo. Não vai sair lendo como se fosse um script, tá? Isso não vai funcionar porque vai ficar nítido que tu está lendo um texto, vai parecer um operador de call center. Então tu precisa falar do teu jeito e monta um roteiro para ti, testa, se não der certo, melhor e assim vai, tá? Mas vamos lá, terceira etapa. Agendamento com 2 sugestões de horário para parecer que o prospect está escolhendo e não a gente que está determinando que a gente vai fazer uma reunião agora mesmo, às 11 da manhã. Não, as pessoas não gostam disso, tá? As pessoas gostam de ter o controle da situação, mas elas também não podem ficar confusas. Então, se a gente der 3 horários, ela vai ficar confusa. Se a gente der um horário, vai parecer que a gente está querendo mandar nela. Então, o ideal mesmo é trazer 2 sugestões de horários. E ainda, para complementar, para não ficar aquela ligação super curta de 1 minuto somente, a gente faz mais perguntas para tentar desenvolver uma conversa, mapear dores, mapear necessidades, mapear desejos e tentar fazer uma conexão já na ligação para aumentar a efetividade de reuniões realizadas e não tomar bolos. Não adianta de nada fazer vários agendamentos através de ligações de 1 minuto ou menos e não aparecer ninguém nas reuniões, correto? Então essa é a estrutura de roteiro que eu trouxe aqui para ti. E depois, na segunda página, tu vai encontrar outra estrutura de roteiro seguindo o método do Spin Selling, em que a gente tem 4 perguntas para serem feitas, 4 modelos de perguntas. E a primeira delas é uma pergunta super aberta de situação para entender onde que o prospect se encontra, qual que é a situação atual dele. Depois, uma pergunta mais fechada, já que a gente mapeou o problema lá da situação dele e focada nesse problema que ele tem atualmente. Então vai ser uma pergunta fechada de problema. Depois uma pergunta fechada de implicação e ainda uma pergunta fechada de necessidade. Então é basicamente seguir um roteiro muito parecido com o roteiro de cima, porém implementando perguntas de Spin Selling. Tu pode fazer esse teste e entender se é um roteiro que tu consegue lidar, se tu consegue utilizar no teu dia a dia. É um roteiro que vai se encaixar bem com os teus prospects e ele acaba sendo bem bacana porque a gente já entra com um conceito de pergunta aberta ou pergunta fechada.
Como tu pode ver, no início da tua ligação, tu sempre vai utilizar perguntas mais abertas para mapear o terreno. É como se tu entrasse numa sala totalmente escura, tu não está enxergando nada. O que tu vai fazer? Tu vai começar a tentar colocar a tua mão para frente, né? Tentar tatear alguma coisa para entender o que está dentro dessa sala. Então, aqui na ligação é a mesma coisa, porque a gente não faz ideia com quem que a gente está conversando. Uma vez que a gente identificou um problema, uma necessidade, aí fica muito mais simples e a gente consegue fazer perguntas fechadas, focadas nesse problema que a pessoa tem. Por isso a gente começa então com uma pergunta aberta de situação e depois a gente faz perguntas fechadas de problema, implicação e necessidade. Tá ok? Espero que tu tenha gostado dessa aula. São 2 roteiros que tu pode utilizar para BDR, para agendamento de ligações frias para pessoas que não têm interesse algum até então, mas a gente sabe que elas têm dinheiro. Te desejo sucesso aí na função de BDR e te vejo na próxima aula.